Boa noite, nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho. Na noite de hoje nós vamos conversar com Luiz Cláudio Oliveira. O Luiz Cláudio é engenheiro florestal, tem mestrado em ecologia florestal, é pesquisador da Embrapa Acre, onde atua com silvicultura e ecologia florestal. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Cleisa. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado. Luiz Cláudio, para a gente conversar sobre manejo florestal, explica para a gente o que vem a ser o manejo florestal em si e no que ele difere da exploração tradicional de madeira. Então, acho que para falar um pouco de manejo florestal, a gente tem que trazer um pouco da história da ocupação da Amazônia, né? Na verdade, da ocupação do Brasil. O conceito de manejo florestal como um todo é muito antigo, né? Talvez seja das profissões mais antigas do mundo, seja manejar florestas, manejador de florestas, né? Data de 1800 e lá vai pedrada. Então, mas na verdade o conceito de manejo é a aplicação de técnicas, de sistemas de gestão, de métodos e de intervenções no sistema florestal, maximizando o lucro do produtor ou dos usuários como um todo. Então, trazendo nessa perspectiva histórica, a gente pode dizer que na Amazônia a gente não teve manejo ainda, né? Então, digamos assim, não existe manejo tradicional ou manejo. Então, ou existe manejo ou não existe manejo. Então, no caso específico da Amazônia, quando a gente traz assim o primeiro ciclo de exploração, que foram as drogas do sertão e manejo de caça, né? Na verdade, manejo de caça não, né? A produção de óleo de peixe-boi. Então, você tem aqui uma exploração predatória, voltada para poucas espécies, né? E muito intensiva, né? Então, a gente tem entre os exemplos de manejo muito pesado ou intervenção muito pesada, o pau-rosa, né? Que é um exemplo bem clássico, que levou quase à extinção da espécie na Amazônia, a exploração do peixe-boi, o próprio pirarucu, né, a própria exploração de pescado hoje na Amazônia. E também algumas outras espécies utilizadas aí. Por exemplo, no caso, assim, os casos mais recentes a gente está vendo no Peru, né, que a exploração da unha de gato está levando quase à extinção local da espécie, né? E por outro lado, você tem as iniciativas de manejo mesmo, né, que na verdade começaram com o chamado ordenamento florestal, né, que seria a aplicação dessas técnicas aí, mas baseada em ciclos de exploração, né? Na Amazônia especificamente, os primeiros relatados datam do início de 1900 por aí, né, começaram no Suriname. E nas outras áreas tropicais um pouco anteriores a isso, né? Manejo de madeira? Manejo madeireiro, né? Então, a gente pode dizer que o primeiro mesmo começou em 1900, né? Mas ainda assim, baseado em ciclos de 50 anos, né, que eram ciclos mais próximos dos utilizados na Europa, e baseado também em poucas espécies, né? Mas aí já trazia o conceito de talhão, né, que seriam 50 talhões com épocas de corte a cada 50 anos, né? O tempo de retorno, o ciclo de corte. O que vem a ser os talhões? Talhões são, supor, no caso do Suriname, né, digamos que você tivesse 100 hectares, com um ciclo de corte de 50, você iria explorar 2 hectares a cada ano, até fechar aquele ciclo de 50 anos, né? E baseado nisso, tem toda a coisa da divisão de trabalho, distribuição de mão de obra, alocação de recursos, né? Então, por ser uma atividade que até então o retorno era relativamente pequeno em termos de biomassa, né, muito embora estivesse involucrada ali tecnologia, planejamento, né, formação de competências, então a escala passou a ser relativamente grande. Então criou-se um mito, né, de tamanho de talhões mínimos aí de pelo menos 100 hectares, né, e áreas manejadas em torno de pelo menos 3.000 a 5.000 hectares, né, o que, digamos assim, criou-se um mito que o manejo é para grandes áreas e para grandes proprietários, né, e que necessitava de uma alocação de recursos muito grande, congelados assim de imediato, né. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do manejo florestal para grandes e do manejo florestal para pequenos. Mas antes disso, eu queria te perguntar de que forma o manejo vai diminuir a pressão sobre a floresta? Porque de uma forma ou de outra é a exploração florestal. Mas que benefícios o manejo vai trazer nessa exploração florestal? Na verdade, eu acho assim que o grande paradoxo do manejo florestal é que ele é uma intervenção que gera renda, mas
afeta muito pouco o ecossistema, né, como um todo. E de maneira, digamos assim, em termos de impactos plásticos, em termos de mostrar que a exploração econômica está causando um benefício, uma mudança naquele ecossistema, ele é um pouco pobre, né, porque você entra na área, mesmo o planejamento retira a biomassa florestal e depois as florestas entram em repouso, né, o que passa a ideia de, digamos, de um sistema de uso arcaico, né, digamos assim, né, quando você compara com, por exemplo, a pecuária, com a agricultura, com o próprio reflorestamento, né, que é o caso da seringueira, em que você vê modificações, você vê o estande sendo modificado, você vê a tecnologia está mais visível, né, então o grande benefício do manejo, na verdade, é o paradoxo para a sua não adoção, né, que o grande benefício é manter aquele ecossistema, é você manter a composição de espécies e é você ter durante esses ciclos a oportunidade de corrigir uma intervenção eventualmente errada, né? Como, por exemplo, intensidade de corte, né? De você estar afetando espécies mais suscetíveis à extinção, né? O caso do mogno, por exemplo. E que tipos de estudos acompanham a implantação do manejo aqui na nossa região, por exemplo? Existem espécies novas surgindo com potencial para exploração? Já tem isso definido ou isso tem sido acompanhado de pesquisa? Como é que isso está funcionando? Na verdade, assim, nós tivemos 2 ciclos de exploração florestal aqui no estado do Acre, né, particularmente, intensificado a partir início dos anos 80, né? Então, nesse momento, as espécies mais exploradas e mais afetadas por essa exploração específica, né, foram mogno, cerejeira, cedro, assacu e samaúma, né? Essas 2 últimas mais voltadas para a laminação, né? Então, nas florestas acessíveis por terra, sobretudo essas de projeto de colonização ou fazendas mais próximas aos locais de acesso, houve uma pressão muito grande de exploração, né? Então, essas espécies praticamente foram esgotadas, né? A partir daí é que entra o segundo time de espécies, digamos assim, né? Que é o ipê, cumaru-ferro, hoje é uma espécie que é muito explorada, as abiuranas e as nectitidáceas como um todo, né? O mercado aceita bem essas o mercado espécies. aceita muito bem essas espécies. Então, digamos assim, hoje o manejo florestal ele já está trabalhando com um remanescente, né? Já não é o estoque anterior existente e já não há uma abundância e uma presença manejável de espécies que até então tinham um valor econômico muito grande, né? Mais especificamente mogno, cedro e cerejeira, né? Então, como o manejo contribui, na verdade, quando você passa a utilizar essas espécies, você está dando utilização àquele ecossistema florestal e está trazendo renda, né? E hoje, em termos de preço, essas espécies, digamos, menos comercializáveis, hoje alcançam praticamente o mesmo valor de mercado de mogno, cedro e cerejeira, né? Desde que oriundas de área de manejo. Diversifica a produção, então, e mantém por exatamente. Porque digamos, o mercado de madeiras, ele é muito levado pelo padrão estético, né? Então, isso é muito sensível a modismos, né? Então, a gente teve... Bom, sempre lembrando, né, que o mercado para madeira tropical produzida no Brasil é quase 100% brasileiro, né? 90% do mercado é consumo interno, né? Então, a gente vê muito assim, essa questão. Até os anos 70, você tinha madeiras de padrão mogno, né? Então, dentro do padrão mogno entram cedro, outras meliáceas, né? Dos anos 80 para frente, você tem madeiras um pouco mais claras, né? Aí, umas madeiras tipo freijó, tipo faveira, madeiras brancas como um todo. E hoje você está voltando para madeiras um pouquinho mais rajadas, um pouquinho que mostram grãos diferentes, texturas diferentes, que aí entram fortemente o cumaru-ferro, ipê, né, que são as espécies que estão puxando, sobretudo para pisos, movelaria, né? E acompanhando tudo isso também, na verdade, você não tinha... Essas madeiras, além do padrão estético, elas eram madeiras mais fáceis de trabalhar, né? Então, à medida em que você teve uma evolução da cadeia produtiva de mobiliário,
o maquinário evoluiu muito também, né? Então hoje praticamente não existe madeira difícil de trabalhar, tanto em termos de secagem, como em termos de manipulação, em termos de indústria como um todo, né? Então isso abre espaço para espécies que normalmente não atingem grandes diâmetros, abre espaço para espécies que normalmente eram tidas como difíceis de trabalhar, como o cumaru cetim, né, como o próprio cumaru ferro, e abre espaço para aquelas espécies tidas como espécies que degradavam rapidamente, tipo o tauari, né? Então, com a evolução da secagem e preservação, você traz esse leque. Então, hoje esse leque é muito amplo, né? Hoje, quando a gente fala em manejo de florestas ou num plano de manejo, você está falando para pelo menos 60, 75 espécies, né? Utilizáveis, aproveitáveis. E falando no mercado, a madeira sempre foi muito demandada pelo mercado, principalmente movelaria, essa questão. Movelaria, construção civil. De que forma esse mercado vê atualmente esse modelo de exploração tradicional, né, que não visa cuidado ambiental, social nenhum? Ainda é aceito, a gente tem um exemplo claro do mogno, que foi explorado e até ser proibido, né? O mercado ainda aceita esse tipo de produto? Na verdade, digamos assim, tanto o mercado nacional como o mercado internacional, mais especificamente a China, eles compram tudo, né? É um mercado ávido por madeira, né? Sobretudo em épocas em que você experimenta um certo aumento do crescimento econômico, né? Mas, de modo geral, como uma coisa assim, uma tendência em evolução, você tem grupos, né, de compradores que produzem produtos diferenciados, né? Então, junto com a evolução do design também de móveis, também você trouxe essa coisa de comprar só madeira certificada, né? Então, hoje a madeira oriunda de projeto de manejo tem um mercado muito específico e que está em franco crescimento, né? Até porque a certificação, ela traz junto com ela a competitividade, né? Então, quando você está certificando um plano de manejo, você está sendo mais eficiente, você está reduzindo seus custos, né? Então você está mais competitivo para o mercado, né? E por outro lado, você tem todo um arcabouço legal que digamos, ele não tem ainda poderes de eliminar essa exploração predatória, né? Mas ele complica muito mais, né? Então, na ponta da cadeia, você tem também um empresário que não quer ter esse tipo de problema, né? Que é o empresário que certifica pela cadeia de custódia, né? Que também está visando um outro mercado muito mais elaborado, muito mais promissor para ele, né? E o outro lado também da moeda é que nenhuma empresa hoje você quer estar vinculado a aspectos negativos, né? Então, quando você fala na exploração predatória, você tem desde o aspecto do acidente de trabalho. Então é muito ruim para a imagem das empresas quando um trabalhador morre em derrubadas, né? Ou é mutilado pelo instrumento de trabalho, que é a motosserra, né? E por outro lado, você tem também toda aquela imagem que passa pela cadeia produtiva da madeira, né? É sempre muito ruim, né? Das toras em cima de um caminhão ou de uma árvore centenária caindo, né? Então, o produtor hoje, o empresário da ponta, ele não quer estar associado a esse tipo de coisa. Então, é por isso que o manejo florestal e a certificação, digamos, é a chancela, né, para isso, está crescendo, né? E com a redução dos preços também da madeira certificada, seguramente você vai ter, num curto espaço de tempo, todo mundo comprando madeira de área manejada. Luiz Cláudio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Ideias da Aldeia. Estamos de volta com Ideias da Aldeia, entrevistando na noite de hoje o pesquisador Luiz Cláudio Oliveira, da Embrapa Acre, que trabalha com silvicultura e ecologia florestal.
Luiz Cláudio, no primeiro bloco nós falávamos sobre o manejo florestal e de que forma isso pode trazer benefícios, né, comparado ao sistema tradicional de exploração. Eu te pergunto então, normalmente quando se fala em manejo florestal, se pensa em grandes investimentos, em equipamento, em infraestrutura. Isso já é adotado por empresas de médio e grande porte. Mas essa tecnologia é acessível ao pequeno produtor? Olha, sem dúvida que é acessível, né? Assim, particularmente no caso aqui do Acre, né, nós já tínhamos uma exploração madeireira feita por pequenos, né? Então você tinha no início da cadeia pequenos proprietários rurais, esses de projeto de assentamento, era uma figura bastante típica, né? A gente passava por lá e via os blocos de madeira ali, né? Que os marceneiros passavam depois e compravam, né? Na verdade, essa visão, esse tipo de evento foi o que nos motivou a começar esse projeto no Peixoto, né? Foi um dos fatores, porque já existia uma cultura de exploração madeireira, né? E sempre com aqueles baixos custos, né? Então a tecnologia em si, digamos, ela é barata e acessível ao produtor, sim, né? Muito embora, quando a gente fala do plano de manejo do Peixoto como um todo, o que foi gerado, né, que na verdade hoje está saindo da fase de protótipo, né, de um protótipo para uma coisa maior em termos de política pública, né? Mas a rigor mesmo, os investimentos são pequenos, porque o recurso natural, que é a floresta, o produtor já tem, né? E para iniciar, é uma motosserra mesmo, né? Que também normalmente o produtor já tem, né, em sua propriedade. Então, o que ficaria assim, em termos de custos iniciais, primeiro é o custo da imobilização da área, né, que seria averbar a área de reserva legal em cartório. E o segundo custo seria o manejo florestal, plano de manejo como um todo, né, que no caso do pequeno hoje, ele está sendo provido pela Ciater hoje no estado, né, para quem trabalha nessa escala de manejo florestal que é o comunitário, né? Quer dizer que não implica em aquisição de então, equipamentos não implica em maquinários aquisições pesados. de maquinários pesados e nem de custos. E quando a gente trabalha com a parte do arraste, do transporte, nós utilizamos boi, né? Carro de boi. Então, normalmente o boi também o produtor rural já tem. Tecnologia, né? bem tradicional. Tecnologia bem tradicional. Bem local. Agora, à medida em que, digamos, o manejo florestal ele vai aumentando na sua escala tecnológica, né? Esse custo também vai aumentando, né? Então, na escala que nós chegamos no Peixoto hoje, que é a utilização de serraria portátil, evidentemente você tem um investimento maior, né? Mas, para você chegar num ponto de equilíbrio de lucro, né, você tem que ver que o espectro é amplo, né? Então, hoje, o produtor retirando o bloco de madeira manejada ali, ou o torete pequeno, né, a tora pequena, você vê que ele já consegue lucros significativos, né? Então, só para ter uma ideia, quando nós começamos no Peixoto, né, aqueles blocos de madeira eram vendidos na faixa de R$100, R$120 o metro cúbico, né? Então, hoje nós já temos produtores de manejo florestal que estão entrando agora, retirando só toras, com base em manejo florestal, que estão vendendo o metro cúbico a R$400, né? Isso sem alterar praticamente nada o sistema de produção dele, né? A serraria portátil que você falou, que tipo de produto vai sair a partir daí? É uma madeira pré-beneficiada? Como é que isso é trabalhado? Não, a serraria portátil, na verdade, assim, ela permite que você tire madeiras para mercado de exportação, né? Então, no caso, seriam larguras mínimas de 10 polegadas e espessuras mínimas de 2 a 3 polegadas, né? Que são aquelas tábuas que já vão pré-beneficiadas. Então, você está eliminando aquela etapa da serraria, né? De retirar a tora da madeira, levar para a serraria e cortar em dimensões aceitas pelo mercado de exportação, né? Mas, no caso específico do Peixoto, a serraria portátil, ela, além de colocar essa madeira no mercado, ela tinha a intenção também de ajudar os produtores a melhorar a condição de moradia deles, né? Então, ela permite também que você tire peças quadradas, né, vigas, pernas mancas, para a construção tanto de residência como de estruturas auxiliares, né, como casas de farinha, essas coisas, né? É uma estrutura... desculpa.
E, como um todo, assim, digamos, é uma ferramenta útil de uso comunitário, né? Era isso que eu ia perguntar, se era mais para a comunidade. Não, ela é de uso individual. comunitário, né? Porque o custo dela é elevado, né? Então, nessa escala de pesquisa que a gente está trabalhando, ela nos custou $12.000, cada uma das serrarias que nós temos hoje, né? Mas é uma coisa que, se você for pensar no horizonte do projeto, ela se paga com 12 anos, né? Ou seja, praticamente na metade do ciclo de rotação desse manejo florestal. E como é a adoção do manejo em si, de toda a tecnologia pela comunidade? Você falou que havia a exploração tradicional, eles tiravam as toras, os blocos. E como é que eles veem agora esse investimento em mapear a propriedade, em selecionar as árvores? Como é que a comunidade vê isso? Olha, na verdade, a gente tem hoje, digamos, um grupo que realmente evoluiu muito no manejo, né? Então, de impacto, assim, digamos, para o entorno, houve já um impacto negativo para quem não praticava o manejo, né? Porque na medida em que você tinha um plano de manejo naquele ramal, no Granado e no Lagoa Júnior, você teve uma intensificação muito grande de fiscalização, tanto do IBAMA quanto do IMAC, né? Então, o primeiro impacto ali foi você reduzir, né? Então, as pessoas que não estavam no manejo passaram a fazer essa atividade de maneira mais clandestina e, por outro lado, até reduzir, né? Então, esse foi o primeiro momento. Por outro lado, também, desmatamentos ilegais e queimados também foram reduzidos com essa presença maior, né? E com relação ao plano de manejo em si, né? Quando nós começamos no Peixoto, nós tivemos o cuidado de que essas atividades do manejo fossem inseridas justamente de maneira a não prejudicar o calendário agrícola do produtor, né? Então, nós não esperávamos que o produtor de café deixasse de produzir café, o de leite deixasse de produzir leite, mas que ele inserisse essa atividade do manejo florestal no sistema de produção dele, né? E como uma atividade marginal e com ganhos marginais, né? Mas, assim, surpreendentemente, no período de 2, 3 anos ali, os lucros começaram a crescer bastante, né? Então, à medida que o lucro cresceu, também cresceu a taxa de dedicação àquela atividade, né? Lógico, nem todos, né? Alguns que já tinham uma competência anterior, né, na exploração madeireira, já tinham um conhecimento melhor de mercado, avançaram mais. Outros que começaram do zero, né, digamos assim, começando desde o início de operar a motosserra, de mapear árvores, etc., esses ficaram um pouquinho para trás, né? E outros também não sentiram, digamos, não tiveram o desejo de ter aquela atividade, né? E exerceram o direito legítimo de não manejar, né? Então, dos 12 iniciais, nós caímos para 10, depois estão entrando mais 13, agora nós temos 25, né? Mas o que ficou, assim, em termos do plano de manejo, da adoção, eu acho que quem adotou o plano de manejo em si, melhorou também as suas atividades agrícolas. Então, muito do aprendizado em termos de organização do trabalho, do manejo, em termos de foco do mercado, em termos de melhoria, né, da própria qualidade do trabalho, em termos de redução de acidentes, manipulação, eles levaram para as outras atividades. Então, hoje nós temos pessoas que, quando começaram com o manejo, tinham praticamente só o plano de manejo. E hoje já estão entrando na área de açudagem, estão criando peixe, outros pegaram financiamentos para aumentar as áreas de café, outros estão plantando algodão. Então você vê que é uma atividade assim que acabou alavancando essa competência desses produtores, né? Esse acompanhamento do mercado, esse acompanhamento da gestão das associações, a Embrapa também acompanha ou outras instituições entram nessa parceria? Na verdade, quando o manejo comunitário no Estado, assim como um todo, evoluiu muito, né? Então, quando nós começamos, haviam iniciativas isoladas, né? Que era o caso do Peixoto, era uma, né? Naquela escala, você tinha a experiência do Cachoeira, né? Que era uma outra escala diferente, e a experiência do Porto Dias, né? Onde eles já pensaram, conceberam um plano de manejo maior, em que a comunidade não se envolve tanto na atividade exploratória em si, né? Então, à medida que esses projetos comunitários foram maturando, né, suas fases de aprendizagem, suas fases de estabelecimento, você criou um volume X de madeira
que permite que você busque outros mercados, né, com vantagens competitivas, né? Então, junto com isso, a Embrapa, CTA, os próprios produtores criaram agora, existe a Apruma, né, que é a Associação dos Produtores, e existe o grupo de manejadores florestais. E existe o grupo de comercializadores de madeira de manejo florestal, né? Então, nesse ponto que nós estamos hoje, né, digamos assim, além do mercado local, né, que hoje está demandando essa madeira manejada, existe essa possibilidade de você fechar lotes maiores para venda nesse mercado. Mas é claro que a demanda desse mercado é muito maior do que o manejo comunitário pode produzir, né? O que é muito bom, porque você tem uma base florestal aí que não está sendo utilizada, que pode entrar nesse mercado tranquilamente aí. Só para ter uma ideia, né? O Peixoto como um todo produz anualmente cerca de 400 metros cúbicos por ano. Só uma das indústrias compradoras de madeira certificada consome quase 1.000 por mês. Então você vê a dimensão do que está hoje, a produção do manejo comunitário e o mercado que existe, né? Como é que esses parceiros, você citou o CTA, a Apruma, como é que vocês vão definir a estratégia de ampliar esse trabalho? Então, existe hoje essa primeira articulação, digamos, a gente está na fase de consolidação de mercados, né? Então, as iniciativas que eram isoladas de comercialização, tanto por parte do Cachoeira como do CTA, como até por nossa parte mesmo, né, da Embrapa, foram unificadas, né? Então, hoje, como todas as iniciativas são certificadas ou estão em fase de certificação, a primeira coisa que se definiu foi o foco desse mercado. Então, é quem compra madeira certificada. E dentro desses compradores de madeira certificada, o foco não é tanto o atacadista, né, mas um grupo restrito, né, de compradores que, digamos, são compradores com responsabilidade social, né? Então esse grupo ele é amplo, né? Então ele é composto basicamente de artesãos, né, que consomem seus 10 metros cúbicos por ano, né, e produzem peças únicas, né, e até pequenas movelarias, né, que tem uma escala maior. Então, hoje, a capacidade produtiva, né, que nós temos dos manejos, somando os manejos comunitários, a gente poderia jogar nesse mercado cerca de 1.000 metros cúbicos por ano, né? E nós não estamos conseguindo, na verdade, é o que é o mercado certo, né? Mas o que a gente está conseguindo colocar ali não chega a 600 por ano, né? E a demanda de compradores é imensa, os pedidos não param de chegar, né? Mas é claro que você também não pode aumentar essa base produtiva de maneira irresponsável, né? Porque você perde o foco no ciclo de corte, na capacidade de suporte da floresta e acaba trazendo para dentro do processo do manejo uma forma de esquentar a madeira, né? De lavar a madeira, que não é interessante no caso do manejo comunitário, né? Luiz Cláudio, e quem quiser saber mais sobre o manejo florestal comunitário, como é que faz? Olha, são duas coisas. As pessoas podem procurar ou na homepage da Embrapa ou nos procurar pessoalmente lá na BR-364. Mas agora existe uma oportunidade que é única, né, para você sentir o nível de adoção, as grandes lacunas e as grandes respostas científicas que esse projeto do Peixoto deu, né, que é o seminário Manejo Florestal para as Pequenas Propriedades, né, que vai ser realizado no auditório do Sebrae de 28 a 30 de setembro. Sendo que no dia 30 há uma viagem de campo, né, para as pessoas conhecerem em loco essa experiência, em que nível que está e o nível tecnológico e a capacidade de mudanças que um projeto dessa natureza tem. Certo, então de 28 a 30 de setembro no auditório do Sebrae, ali no centro. Luiz Cláudio, nós agradecemos muito a tua participação no Ideias da Aldeia e desejamos sucesso no seminário. Obrigado, Cleísa. Espero vocês lá. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.
Olá! Nesta quinta-feira, às 10 horas da noite, nós estaremos aqui no Ideias da Aldeia, conversando com o pesquisador da Embrapa Acre, Luiz Cláudio de Oliveira, sobre manejo florestal comunitário. Você não pode perder. Não esqueça, quinta-feira, às 10 da noite.